Tempo de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para você um versículo da palavra de Deus, 2 versículos de 1 Samuel, capítulo 22. Então Davi se retirou dali, versículo 1, e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. Há um preço a ser pago até chegar no cumprimento da promessa de Deus. Eu vou repetir. Há um preço a ser pago até a chegada do cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Quando Deus faz uma promessa a alguém, é Deus que prometeu, é Deus que vai cumprir. Agora, o processo, quando a gente consegue enxergar nas Escrituras, a gente consegue entender pelas Sagradas Escrituras, é que sempre da promessa ao cumprimento há um processo. É praticamente uma regra, uma ciência exata. Foi assim na vida de Noé. Deus prometeu o dilúvio, mas houve um processo para a construção da arca. Foi assim na vida de Abraão, promessa, mas um processo dele andar errante, mas Deus era com ele. Foi assim na vida de Isaac, até Deus cumprir em sua vida as promessas que ele havia feito a seu pai. Da mesma forma, a Jacó, houve um processo. E se você for folheando as Escrituras, você vai vendo que sempre é uma promessa, há um processo até a chegada deste cumprimento da promessa. E é nesse trajeto que Deus vai trabalhando o nosso caráter, que Deus vai trabalhando a gente, vai moldando a gente. É que Deus vai forjando o nosso caráter, vai tirando aquilo que não serve, aquilo que não agrada, vai nos ensinando. É nesse processo até chegar ao cumprimento da promessa. Foi assim na vida de José. Deus lhe dava sonhos. E isso chegou, de certa forma, até de uma forma assustadora para os seus pais, para seus irmãos. Que história é essa? Nós vamos nos curvar diante de ti. Mas do sonho ao cumprimento da promessa, passaram-se muitos anos. Ele sai um menino com 17 e sobe ao trono como a segunda pessoa do Egito aos 30. Veja que há um processo na vida de José. Foi vendido, foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido no mercado escravo, fica no mercado de escravos no Egito, é comprado por Potifar, é assediado todos os dias pela mulher de Potifar, é acusado de estupro, é preso, é esquecido pelo copeiro. É um processo. Deus também disse que o povo seria cativo numa terra estranha, mas José sabia que os seus ossos não deveriam permanecer ali no Egito, e faz com que o povo prometa que quando Deus cumprisse a promessa, olha, o processo aí, que levassem consigo seus ossos. E assim é feito. Mais de 300 anos depois, o povo registrou ali aquele pedido de José e leva consigo os ossos de José, a ossada de José, quando eles saem do Egito. E não é diferente na vida de Davi. Este jovem, este menino ainda,
que era um trabalhador que estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando o mandam chamar, porque o vidente, o profeta, chegara na casa de Jessé lá em Belém, e pensando Samuel ser um daqueles filhos de Jessé, o rei, o futuro rei de Israel, pela aparência, pelo porte, e Deus diz: não é este, não é este, não é este, não é este. Eles acabaram-se os teus filhos, ou os mancebos, os homens. E ele disse: ainda falta o menor. E o profeta diz: então vai buscá-lo, porque a gente não come, a gente não se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Ele é ungido pelo profeta. A partir deste momento, o Espírito Santo transforma Davi no novo homem. Mas desde a unção até assentar-se no trono, é processo. São noites escuras, são desertos, são inimigos, afrontas, adversários reindos. A força e a fúria daqueles que sabem que há uma promessa ali, mas usados pelo inimigo querem fazer com que você se desvirtue, com que você saia da rota, do caminho. Mas fica firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Davi foi chamado para ser o rei de Israel, mas ele teve que passar por todo o processo primeiro. Ele já era conhecido de Saul, ele era um rapazinho que começou a se dedicar muito no louvor. Ele era um compositor, ele era um arpista, ele era um desenvolvedor de instrumentos musicais, ele era muito ligado, o coração de Davi era muito poético. E você percebe então esta sensibilidade deste homem, essa sensibilidade de compor, de adorar a Deus através de canções. E quando um espírito mau chegava para Saul, ele vinha e dedilhava a sua harpa, e aquele espírito deixava o rei. É Davi quem vai de forma ousada enfrentar o gigante Golias, quando ele vai levar víveres, alimento para os seus irmãos, quando Jessé o manda, e ele ouve a afronta de um homem de 3 metros de altura. Uma coisa impressionante, um guerreiro, um filisteu, ou um mercenário, talvez nem fosse filisteu, mas que ganhava muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa, desafiando um homem do outro exército. E todos os dias ele chegava àquele arraial e debochava do exército de Israel, dizendo: não tem um valente aí? Não tem ninguém para me enfrentar? E pela Bíblia, Saul era o homem mais alto. Não diz o tamanho, mas diz que ninguém passava dele do ombro. Era do ombro para baixo. Então era um homem de porte. Saul era um homem, né, que tinha uma altura, mas não estava com essa disposição para enfrentar Golias. Aí vem aquele menino com o coração cheio de Deus, o Espírito Santo sobre ele, e ele ouve aquele gigante dizer e desafiar o povo de Deus. Ele se enche de uma ira, de proteção, assim, das coisas de Deus, e ele diz: não é possível. Fica encantado também com com o prêmio que Saul tinha dado para quem enfrentasse Golias. Mas ele diz: esse homem está desafiando o exército do Deus vivo. Olha o entendimento que Davi já tinha. Ele demonstra essa consciência de que este povo do qual ele pertence é um povo separado, é um povo escolhido por Deus, é um povo de Deus, do qual Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa
de que esta nação seria rica, abençoada, e dela todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele tinha essa consciência, de forma que ele chega para Saul e pede para enfrentar o gigante, mas o menino. Mas Saul está numa crise do Estado. Se fosse hoje, toda a mídia do mundo estava lá. Transmissão ao vivo, pela TV, pela internet, dizendo: olha, o exército de Israel não tem ninguém para enfrentar lá o Golias do exército filisteu. Que vergonha! Não tem um homem aí, um cabra macho aí de Deus que vai enfrentar. Saul estava sem opção, ele não queria ir. Aí chega esse menino e diz: olha, eu quero ir. E começa a argumentar. Davi era uma pessoa que tinha argumentos, sabia falar, tinha habilidade com palavras, né? Com poesia. Ele começa a dizer: eu cuido das ovelhas de papai. Certa vez veio um leão e eu enfrentei. Certa vez veio um urso e eu o matei. E ele diz: o que é esse incircunciso que quer enfrentar o exército do Deus vivo? Aí Saul diz assim: então vamos fazer o seguinte, pega a minha armadura, vá protegido. E ele tenta colocar a armadura de Saul, mas Saul era grande. As armas do outro é do outro. Espiritualmente isso significa que eu não devo usar a arma de ninguém, só aquelas que Deus coloca na minha mão. Então use a arma que Deus colocou em tuas mãos. Seja o louvor, seja a oração, seja a intercessão, o sacrifício. Use a fé, use. O que é que Deus colocou em suas mãos? Às vezes é um cajado. O que é que se faz com um cajado? Às vezes é só o manto, a capa. Às vezes é uma funda. Mas o que é uma funda diante de um exército, diante de um gigante? Mas a arma que Deus colocou em tuas mãos ela é para você. Fica impressionado se o outro tem uma lança e você só tem uma capa, mas a capa que Deus te deu, ela tem, não ela, mas pelo ato de fé, lança sobre o Rio Jordão e ele para. Use a arma que Deus colocou em tuas mãos. Aí Davi disse: olha, é pesada demais, eu não consigo andar, eu não consigo me movimentar, esse negócio não dá certo. Deixa eu ir só com o que Deus me deu. É só esse aqui seria o badoque, né? Uma funda, é uma espécie de badoque, só que aqui, principalmente aqui no Nordeste, é com, a gente chama de estilingue, né? Aquele elástico, a funda lá era de couro, com 2 hastes, a pedra ficava no meio e tinha que ter muita habilidade para usar aquilo. E é um tiro. Aí Davi desce ao ribeiro, pega 5 seixos. Aí aqueles pregadores mais, né, avivalistas assim diz, os seixos que ele pegou significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Mas enfim, ele pega aquela pedra. Aí Golias cai na risada. Isso não é possível. Um exército como o de Israel, vocês mandam um menino que saiu da fralda agora há pouco, um menino para me enfrentar, não é possível. Será que eu sou um cão, um vira-latas, para vocês me mandarem um menino com a pedra enfrentar um guerreiro e gigante? Mas a resposta do menino qual é? Tu vens a mim com lança, tu vens a mim com espada, só que eu vou a ti, ô glória, com o poder daquele que fez os céus e a terra. Eu vou a ti
com aquele que tem o poder de chamar à existência o que não existe. Eu vou a ti, no nome daquele que convocou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vou te fazer um povo forte nesta terra, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Deixa quem quiser vir a ti com lança e espada, não se preocupe, você está seguro no nome do Deus dos exércitos. Aí Davi diz: tu vem com lança e espada, mas não é a pedra. Pedra por si só não faz nada, não é a funda. A funda também é um material, para quem sabe usar, ela mata, mas por si só não faz nada. A minha confiança não está nesta arma, a minha confiança está no Deus dos exércitos. É no nome dele, Golias, que eu vou a ti. E claro, Golias fica rindo, né? E ele pega aquela sua funda, coloca a pedra, gira e solta. A única fenda que tem ali naquele capacete de ferro de Golias, aqui na testa, suficiente para desmaiá-lo. Aquele homão de 3 metros cai por terra. Pum. Davi vai lá, puxa a espada dele, com a própria espada dele, e aí ele consegue executar o serviço, dando vitória no nome do Senhor ao exército de Israel. E o processo segue, não para por aí. Primeiro são os ursos e os leões. Depois, para muitos, a insignificância de ser o menor, por isso ele está lá, deixa ele lá porque ele é o menor. Depois, a perseguição. Porque Davi, quando ficou conhecido depois desse episódio, todo mundo ficou sabendo quem era esse menino. Aí agora Saul diz: não, agora ele vai comandar exército. Bota ele para ser capitão aí. Toda vez que ele ia, voltava vitorioso. Certamente Davi sai nas capas de todos os jornais e revistas. Aí Saul diz assim: não é possível. Ele vai tomar meu reino. O pecado de Davi foi esse: sair para a guerra e voltar vitorioso. Sair para a guerra e defender o Estado. Mas a inveja, e Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. A estrutura de qualquer pessoa é corroída, desmorona quando ela sente inveja. E inveja não é querer o que o outro tem, inveja é se sentir mal por aquilo que o outro obteve ou tem. Aí Saul enche o coração de inveja. O inimigo se apossa dele de forma que o projeto principal de Estado de Saul é matar Davi. E agora Davi tem que fugir. Mas é fugindo, mesmo fugindo, Davi tinha promessa. Davi tinha unção. Ele não morre antes do tempo. Ele não vai morrer na caverna de Adulão. Ele não vai morrer no deserto. Ele não vai morrer com sede, porque ele mesmo compôs o Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, ele está comigo. Essa mesma confiança quando ele enfrentou o gigante. Agora enfrentar o rei. E enfrentá-lo com a maestria, enfrentá-lo com um coração que reconhece que quem está no poder também fora chamado por Deus. Porque ele teve Saul 2 vezes em suas mãos e ele diz: jamais eu levantaria minha mão contra o ungido do Senhor. Olha. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. E certa vez ele estava aqui na caverna de Adulão. Não dá tempo mais da gente falar da caverna de Adulão, eu fico devendo. Todo o processo, o Espírito nos direciona para falar sobre o processo da promessa ao cumprimento da promessa. Tem um processo. E eu quero finalizar aqui
dizendo: se você está nesse processo, continue. Haverá desertos, haverá inimigos, haverá perseguição, haverá esquecimento, haverá aqueles que se levantam contra você, que surgem do próprio meio em que você está, contra você, mas fica firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Da promessa ao cumprimento da promessa, há um processo a ser pago, há uma caminhada a ser trilhada, mas o Senhor está contigo. Amém. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. Continua conosco, nos ajudando, nos amparando. E sabemos que tu és o Deus fiel que prometeu e não falha. E se permanecermos firmes em ti, obteremos resposta, vitória e o cumprimento da promessa. Nos dá força, Pai. Nos livra do homem mau, nos livra daqueles que se levantam contra nós, que querem ver o nosso fim, mas o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Dá força e graça a este teu servo, a esta tua serva, que está atravessando esse processo até o cumprimento da tua promessa em sua vida. Continua nos ajudando em tudo, é o que nós humildemente te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.